Rádio Mundial Adventista salta montanhas para levar esperança e fé às regiões remotas de Lesoto. Acampamento para surdos em Gana destaca o triunfo da união e da fé. Do Peru, vem a inspiradora história de uma mulher que deixou a reciclagem para alcançar sucesso no trabalho de colportagem. Pastor George Brown celebra 100 anos, enfatizando o legado da fé. Está no ar mais um programa de histórias que aquecem o coração e renova a esperança. Fique aqui conosco na NN. Nós começamos essa edição da NN com notícias extraordinárias do continente africano. A Rádio Mundial Adventista está pronta para acessar territórios de difícil alcance em Lesoto, levando a mensagem transformadora de Jesus Cristo e utilizando a mídia como uma poderosa ferramenta para espalhar esperança e fé. A mídia continua desempenhando um papel formidável no evangelismo, especialmente em áreas de difícil acesso, como nossa janela 1040 ou as áreas não alcançadas. Falando sobre áreas geográficas de difícil acesso, a divisão do Oceano Índico da África Austral não é exceção. A Conferência de Lesoto, uma das conferências da União das Áfricas do Sul, SAL no território da CID, é um dos lugares mais difíceis de alcançar, e rádio, televisão e plataformas de mídia social são os únicos meios de alcançar essas comunidades com as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os líderes em Lesoto estão igualmente entusiasmados com a boa notícia de iniciar sua própria estação de rádio, um desenvolvimento que verá a disseminação do Evangelho e facilitará o trabalho dos pastores nesse terreno montanhoso. A Rádio Mundial Adventista chega até nós como um braço que vai tornar essa coisa muito fácil. Muito fácil porque o rádio é capaz de alcançar todos os lugares, todas as fendas, todos os vales, todas as montanhas e todos os morros do país. Não temos um único adventista que mora neste lugar. No início do ano, batizamos um com a campanha feita pelo pastor local do distrito de Taba Tseka. Mas de outra forma, não temos nada. Devido à altura, na verdade podemos cobrir daqui até Uganda com os sinais. Isso significa que Lesoto pode ser a mão amiga para outros países que estão lutando em termos de transmissão. Por exemplo, a BBC World, nos anos 1960, investiu em muita infraestrutura aqui por causa da altura. Eles estão realmente transmitindo diretamente de Lesoto para alcançar todos os países africanos. Os membros da igreja em Lesoto fizeram de tudo para garantir que sua estação de rádio tão esperada seja lançada o mais rápido possível. Os estúdios estão prontos e a licença de rádio está aguardando apenas alguns documentos antes de ser concedida. E a ministra de Comunicação, Ciência e Inovações, SRA, Ntati Morose, do governo do Reino de Lesoto, está igualmente animada com esse desenvolvimento. Lesoto é um lugar único. É mais caro instalar um rádio no Lesoto devido à configuração geográfica. Mas acredito que, com o apoio que vi sendo declarado hoje, podemos conseguir. A reunião na residência do primeiro-ministro, Sua Excelência, o muito honroso Samuel Matekane, foi um sinal certo de que as coisas boas estão com a igreja em Lesoto. O primeiro-ministro disse que as portas do evangelismo estão abertas para a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Lesoto e seu escritório está pronto para facilitar qualquer coisa. Apreciamos muito o que você está vindo fazer aqui em Lesoto. Você terá o apoio do governo através de mim. E então, vamos garantir que qualquer coisa que você queira fazer aqui seja feita sem qualquer interferência. Também queremos agradecer por ser tão gentil em vir para Lesoto e garantir que você consiga alcançar até mesmo as áreas mais remotas nas montanhas onde as pessoas estão. Porque a maioria do nosso povo não está na cidade. Eles estão aqui nas montanhas, em diferentes áreas, em diferentes lugares, mas estão aqui nas montanhas.
Tomar chá com o primeiro-ministro foi, de fato, uma grande honra para nós, pois tivemos de conhecer esse humilde servo de Deus e compartilhar nossa missão com ele. Também tivemos de discutir assuntos espirituais e compartilhar com ele a grande controvérsia, após o que nossa delegação compartilhou as Escrituras e orou por ele e seu povo. Esta é a nossa oração. E agradecemos muito, Pai, porque Tu nos ouves, pois temos orado, acreditando no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Adventist World Radio, uma WRA Lesoto, vai ser um divisor de águas neste reino montanhoso. E o ancião Emmanuel Ogwal, diretor regional da Adventist World Radio para a África, acredita que sua missão é cobrir cada centímetro quadrado, independentemente do terreno, como diz o seu lema, desde a transmissão até o batismo. Na nossa tentativa de estabelecer uma transmissão em Lesoto, foi muito importante que tivéssemos que ver o ministro das comunicações. E agora vimos o primeiro-ministro na mesma tentativa. E ele acolheu bem a ideia de a Adventist World Radio ser estabelecida em Lesoto. Se concedida a licença, a nova Adventist World Radio Lesoto cobrirá todo o país com seu terreno montanhoso. E para colocar uma cereja no topo do bolo, os transmissores, que foram doados pela BBC há muitos anos, tornam possível que o sinal de rádio seja acessado de Lesoto a Uganda, um desenvolvimento que permitirá que os ouvintes sintonizem nesta estação de rádio, desde o sul da África, divisão do Oceano Índico, até a divisão do leste da África Central em Uganda. Estamos aqui, e as frequências e tudo o que sabemos, porque também nos encontramos com a ministra da Informação, Comunicações, Tecnologia, e ela também disse, se encontrarmos algum desafio, a porta também está aberta para que possamos ver como avançamos com isso. À medida que os membros da igreja intensificam sua confiança no evangelismo deste reino montanhoso, à medida que embarcamos em nosso plano estratégico de Eu Vou, a Adventist World Radio em Lesoto certamente vai diminuir o fardo de nossos pastores, que acham muito difícil viajar pelos terrenos atrás dessas montanhas para evangelizar. Com a maior altitude na divisão do Oceano Índico da África Austral, o estabelecimento da Adventist World Radio neste reino montanhoso em Lesoto certamente será um divisor de águas no evangelismo, pois milhares de pessoas poderão receber a boa notícia de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para a Adventist News Network, aqui é Noel Cibanda reportando da residência do primeiro-ministro em Lesoto. Na Austrália, um programa de ponta é organizado pela divisão do Pacífico Sul em colaboração com a Universidade Avondale Catalyst. Neste curso condensado em 12 semanas, não credenciado, os participantes, independentemente da idade, descobrem as chaves para se tornarem discípulos impactantes e fazerem a diferença em seu mundo. Equipados para servir em diversas posições de liderança, como anciãos, líderes de pequenos grupos ou plantadores de igrejas baseadas em casas, os formandos do curso colaborarão com seu pastor, igreja local e conferência regional para contribuir para o crescimento da igreja. Após testemunhar o sucesso de sua primeira turma em 2023, a Catalyst agora está convidando participantes para suas próximas sessões. Para saber mais, visite a página online deles em catalyst.c4d.au. Do Peru, vem uma história inspiradora, cheia de coragem e propósito. Flor de Lis deixou a sua vida como vendedora de materiais recicláveis para se tornar uma comportora dedicada. A sua jornada transformou não apenas a sua própria vida, mas também a vida de seus filhos, e ela liderou 75 pessoas ao batismo. Ela impactou lares com a venda de mais de 15 mil livros ao longo de 13 anos de ministério até aqui. Não desista, mesmo que o progresso seja lento, porque o sucesso pode estar esperando logo ali na esquina. Por isso, decida lutar, decida perseverar, porque os corajosos nunca desistem. Eles continuam perseverando. Há 13 anos, Flor de Lis dedicou sua vida à reciclagem. Senhor, para esto habrá
Senhor, foi para isso que nasci. Você não tem algo melhor para mim, Senhor. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. Para testimonio a todas las naciones. E então o fim virá. Essa foi a resposta que Deus deu para ela. Flor de Lis foi batizada aos 19 anos e passou 13 anos de sua vida nesse sagrado ministério de publicações. A partir desse momento, dediquei minha vida a ser um colportor, pois ser um colportor é ser um instrumento de Deus, é pregar sobre Cristo. Não importa a sua idade, não importa de onde você vem, porque Deus tem um plano para cada uma de nossas vidas. Nesses anos de seu ministério, Flor de Lis tem visto como Deus realiza milagres reais, transforma vidas e apoia o fiel colportor em todos os momentos. Olho para o passado e percebo que ser um colportor foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. O Ministério de Publicações mudou sua vida. Fez com que ela se dedicasse a Deus, começasse a dar estudos bíblicos, comprometendo-se com o trabalho e acelerando a vinda de Jesus. Graças a Deus e através deste abençoado ministério, mais de 75 pessoas já foram trazidas a Cristo através do batismo. Além disso, 2 dos meus filhos já se formaram na Universidade da União Peruana. E o terceiro, graças às bênçãos do céu, está estudando medicina humana na mesma universidade. Portanto, não desista, mesmo que seu progresso seja lento, pois o sucesso pode estar logo ali na esquina. Até este momento, em meu ministério como colportora, graças a Deus, conseguimos uma venda pública de aproximadamente 1.500.000 soles, o que representa mais de 15.000 livros. Honra e glória sejam ao nosso Deus. Há muitos que, devido ao preconceito, não conhecerão a verdade a menos que ela seja levada às suas casas. O colportor pode encontrar essas almas e servi-las. Em Avon Park, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, uma celebração comovente marcou o centenário do pastor George Brown, ex-presidente da sede da igreja na região interamericana. O evento, que contou com a presença da esposa do pastor Brown, Carla, filhas, netos, bisnetos e amigos, recebeu saudações do presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Ted Wilson. Os administradores da divisão interamericana reconheceram o impacto duradouro do trabalho do pastor Brown na história da igreja na região. Descrito como um farol de fé pelo atual presidente, pastor Eli Henry, o serviço dedicado do pastor Brown ao longo de 4 décadas, desde pastor de distrito até presidente da divisão, exemplifica os princípios da graça e humildade, inspirando gerações a aprofundar sua conexão com Jesus. No episódio de hoje do ANN Profiles, vamos conhecer mais sobre Buzi Kamalo, diretor do Ministério Jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo. Essa é uma conversa descontraída e amigável que Alyssa Truman trava com o pastor Buzi. Fui para uma escola longe de casa. Tive que viajar cerca de 3 dias. Naquela época, usávamos o trem para viajar, então não voávamos. Viajei 3 dias para aquela escola. Era uma escola adventista. Ainda está lá. O nome é bem complicado, Canelli. Uma boa escola. Mas naquela época, devo ser honesto com você, Alyssa, eu sentia como se estivesse na Sibéria.
Fui banido para a ilha de Patmos, porque era longe de casa. O clima era rigoroso, severo no inverno. Onde? Isso ainda está na África do Sul? Na África do Sul, mas em outra província, a mais de 1.200 quilômetros. Eu não sei o quão longe isso seria. Eu só iria para casa uma vez por ano, porque o meio de transporte, como eu disse, era de trem e não era barato. Quando os pais nos mandavam para a escola, eles diziam: só vamos te ver no final do ano. Naquela época, não havia celulares. Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 12 anos. Eu tinha 11 por aí. Devo ser honesto com você, como adventista, jovens crescendo, não somos imunes aos desafios que outros jovens estão enfrentando. Amigos podem influenciar você e podem dizer: não, cara, não siga o que seus pais te disseram. Eles te dão alternativas. Mas graças a Deus, como eu disse antes, o texto que eu costumava memorizar e nunca gostei, Deus realmente os trouxe de volta à minha memória. São eles que costumavam me lembrar do que eu fui ensinado. Lembro-me deste versículo em particular que costumava memorizar: alguém abençoado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. E tudo isso. Esse texto era meu guia, e ele continuava ecoando em minha mente. Costumava dizer aos meus colegas que são diretores de juventude, costumava dizer a eles: temos tantos manuais em ministérios de juventude, mas vamos lembrar nossos jovens e fazê-los cientes de que ainda existe esse livro número 1, a Bíblia. E eles precisam conhecer suas Bíblias. Antes de conhecerem o manual administrativo dos desbravadores, eles precisam conhecer suas Bíblias. Ainda acredito nisso, mesmo aqui, enquanto sirvo como diretor da Associação Geral. Para assistir este e outros episódios completos do ANN Profiles, visite o canal oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube. A 7ª reunião anual do acampamento para surdos, realizada na Escola Adventista de Ensino Médio em Agona, foi um marco de inclusão e crescimento espiritual promovido pela Igreja Adventista na região norte de Gana. O acampamento reuniu 93 representantes de 6 igrejas para surdos na região de Ashanti. O tema Amor Gerando Amor enfatizou as virtudes fundamentais da fé cristã, evidentes no batismo de 14 pessoas, incluindo 11 participantes surdos não adventistas. O programa contou com um coral de surdos e uma equipe de teatro usando a linguagem de sinais para transmitir mensagens emocionantes de amor e aceitação. Um testemunho poderoso de fé, superando barreiras e unindo corações sob a bandeira de crenças compartilhadas, mas, acima de tudo, amor e esperança. Vamos agora falar de um plano para atrair e apoiar financeiramente estudantes da Universidade Adventista do Sudoeste nos Estados Unidos. Estes são os estudantes interessados em teologia e educação que respondem ao chamado para o ministério. Este é o resultado de uma parceria entre a sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região e a universidade. A iniciativa inovadora visa atender à crescente necessidade de recrutar e reter professores e pastores dedicados para a Igreja Adventista do Sétimo Dia na região. A iniciativa entra em vigor a partir deste ano e reflete o compromisso da União Sudoeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia em nutrir a próxima geração de líderes. Essas são ações que demonstram um compromisso em apoiar a formação teológica e educacional, fortalecendo o papel da Universidade Adventista como uma instituição educacional proeminente. A região administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Ásia-Pacífico, abrange países como a Tailândia e Singapura. Esta região está enfrentando desafios globais, incluindo o compromisso de alcançar 15% da população mundial que enfrenta deficiências, desemprego, falta de moradia e outros grupos e necessidades às quais são vulneráveis. É uma missão dedicada,
com o objetivo de melhorar e inspirar vidas. Iremos alcançar 15% da população mundial que está passando por alguma forma de deficiência. Essas pessoas enfrentam grandes problemas socioeconômicos devido às suas incapacidades e estão em extrema necessidade de atenção e apoio, incapazes de encorajá-las e lembrá-las da esperança abençoada em Jesus. A pandemia atingiu o mundo com força. Alguns de nós podem ter perdido alguém especial ou seus empregos. Outros experimentaram depressão e a economia mundial foi afetada. Mas o poder de Deus nos sustentou durante a tempestade. Utilizamos todos os meios de evangelismo para proclamar que Deus vive e que há esperança. A luta não parou por aí. Inúmeros desafios atingiram nossa divisão, desde a instabilidade política em Myanmar, o devastador tufão Hai, que destruiu algumas partes das Filipinas Central e Sul, e as várias calamidades que atingiram nossa região. Mas assim como qualquer outro voo, vamos superar a tempestade. Estamos aqui agora, prontos para mais uma jornada, e estamos felizes que você faça parte dela. Parte do desenvolvimento contínuo da divisão para alcançar diversos grupos de pessoas dentro da janela 1040 é a adição de 2 novas uniões e conferências anexas. A missão da União Adventista da Malásia, na Malásia, a missão da União Sudeste, na Tailândia, e a Conferência de Singapura. Nossos pastores de todas as partes da divisão se comprometeram a ir e cumprir a comissão do Evangelho, encorajando-os a cumprir a missão e viver para serem instrumentos para guiar sua igreja. Na pequena casa de lata de uma família nepalesa, a menina Asmita encontra consolo e uma nova direção na vida através da fé, em meio às lutas de seus pais com álcool e conflitos. Asmita morava em uma pequena casa de zinco, em um pequeno terreno e em uma pequena vila no Nepal. 5 pessoas moravam na casa. Seu pai, sua mãe, sua avó, Asmita e seu irmão mais novo. Muitas famílias cultivam sua própria comida no terreno ao redor de suas casas no Nepal, mas o pedaço de terra ao redor da casa de Asmita era muito pequeno. Então, os pais de Asmita tiveram que trabalhar ainda mais pesado para alimentar a família. Eles nunca tinham ido à escola, portanto não sabiam ler ou escrever, e isso impedia eles de trabalharem em diversos empregos. Então, eles trabalhavam com suas mãos. Às vezes, eles carregavam tijolos ou cavavam valas. Outras vezes, plantavam e faziam colheitas. À noite, quando chegavam em casa, os pais de Asmita queriam descansar e bebiam bebidas alcoólicas para tentarem relaxar. Mas quando eles bebiam, começavam a brigar, e quanto mais brigavam, mais bebiam. Logo, os pais de Asmita pareciam estar bebendo e brigando o tempo todo. Vizinhos ouviam as brigas e vinham à pequena casa de zinco para tentarem ajudar. Os líderes da vila também tentaram ajudar. Até a polícia veio e tentou ajudar. Mas nada mudava. Os pais de Asmita continuavam bebendo e brigando. Então sua mãe os deixou. Ela ficou cansada de beber e brigar. Ela queria uma vida melhor, por isso se mudou para a Índia para trabalhar. Asmita foi deixada para trás. Agora apenas 4 pessoas moravam na casa. Sem a sua mãe, Asmita ficou encarregada de cozinhar e limpar a casa. Era um trabalho duro e ainda era difícil conviver com seu pai. Ele continuava bebendo e quando bebia, não havia paz. Parecia que a vida nunca ia melhorar. Então a avó de Asmita começou a ir à igreja no sábado. Asmita nunca tinha ouvido falar de igreja, mas a sua avó voltava feliz para casa quando ia na igreja no sábado. Asmita gostava de vê-la sorrir. Sua avó lhe contou histórias sobre o Deus do céu e histórias da Bíblia. Asmita nunca tinha ouvido falar desse Deus. Sua família adorava deuses de pedra e de madeira.
Mas Asmita gostava das histórias da igreja da avó. Então, em um sábado, ela decidiu ir à igreja com a sua avó e levou seu irmão também. As crianças da igreja receberam Asmita com muito carinho na escola sabatina. O professor da escola sabatina também foi muito simpático. Asmita imediatamente soube que queria ir à igreja todo sábado. Hoje Asmita tem 12 anos e todas as semanas ela canta e recita versos da Bíblia na escola sabatina. Ela está muito feliz. A vida se tornou muito melhor com Deus. E todo sábado Asmita pede a seu pai para também ir à igreja. Ela acredita que quando seu pai for à igreja, ele irá parar de beber e ela terá paz em casa. Parte da oferta missionária deste trimestre irá ajudar a fundar uma escola onde crianças como Asmita poderão estudar no leste do Nepal. E agradecemos por planejar uma generosa oferta missionária. Muito obrigado por assistir e se alegrar conosco no meio dessas notícias. Antes de nos despedirmos, vamos deixar com você uma boa notícia do livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E lembre-se, você sempre pode nos visitar no adventist.news para notícias e vídeos diários. Até a próxima semana, quando nós teremos mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Deus abençoe você e sua família e um abraço.